Boa noite, meus queridos, que a doce e serena paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje é com muita alegria que temos aqui o João Aparecido, do Lar de Teresa, que vem nos apoiar com todo o carinho, transmitir o seu conhecimento na palestra de hoje. Para darmos início, eu vou ler a página inicial do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel. Eu vou colocar aqui para vocês, tá? A leitura do Vinha de Luz é do capítulo 162, A Luz Inextinguível. A caridade jamais se acaba. Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 8. Permaneces no campo da experiência humana, em plena atividade transformadora. Todas as situações de que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio seguro. A família... eu virei aqui, desculpa. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas, em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás um dia com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se com a chamada de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor de teus passos, na vida exterior, é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba. O bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Então, meus queridos, já preparados com esse ambiente da leitura da página de Emmanuel, eu vou convidá-los a fazer a prece. Quem quiser pode fechar os olhos ou não, é só um momento de fechar os olhos só para concentração. Vamos sentir a doce presença de Jesus aqui, no ambiente de cada lar, de cada pessoa que esteja participando e ouvindo a palestra. Amado Mestre Jesus, é com grande alegria, Senhor, que estamos aqui mais uma vez reunidos em Teu nome, para aprendermos um pouco mais sobre o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita, onde vários ensinamentos nos são trazidos para que nós possamos refletir no nosso comportamento e, com o esforço diário, nos transformarmos a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor. Assim, Senhor, pedimos que os mentores amigos esclareçam, apoiem o nosso irmão João Aparecido, que trará a mensagem da noite de hoje. Pedindo como sempre, Senhor, fica conosco, porque cada vez mais precisamos de Ti. Graças a Deus. Meus queridos, vou agora convidar, trazer aqui para vocês o João Aparecido. Tudo bem, João? Melhor agora. Muita alegria de ter você aqui colaborando com o nosso Seeds of Light. Para vocês que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o João,
O João, ele é um palestrante, né, do Lar de Teresa. Ele deu início ao ESD do Leon Denis e do Lar de Teresa e trabalha uns 32 anos. Olha quanto tempo que ele já está lá, hein? 32 anos de casa, né? E também ele é colaborador da Rádio Rio de Janeiro com os programas Mensagem de Esperança e Sorriso de Esperança. O João Aparecido, ele também é integrante do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, é com muita alegria e já um agradecimento por você estar aqui para trazer a mensagem da noite de hoje. Ok? Fiquem à vontade, fiquem com Deus. Muito bem, Patrícia. Em primeiro lugar, o nosso sincero agradecimento a esse carinho da Patrícia e nos dá essa possibilidade de retornar a este grupo operoso, os Sementes de Luz. Então, nós que possamos, no dizer dela, continuarmos envolvidos pelo nosso Mestre Jesus. Nós costumamos dizer, ao início de nossas preleções, agradecer em primeiro lugar o amparo de Jesus. Estamos falando em seu nome. E aquela certeza que ele nos deu, que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em nome dele, ali ele estaria. Então, com essa certeza, nós nos sentimos amparados por Jesus, pelos seus mensageiros que conduzem o movimento espírita do nosso planeta. Então, é com muito carinho que nós retornamos aos Sementes de Luz. E nós recebemos, nessa oportunidade, esse convite também muito agradável de prosseguir no estudo do livro Coragem, um livro de Emmanuel. E para que nós possamos fazer, assim, o link, né, com as nossas reflexões, vamos lembrar como é que Emmanuel abriu, não vamos pegar na íntegra, mas somente fazer um link. Na apresentação, o título prefácio que Emmanuel fez, ele chamou atenção para várias coisas que nós costumamos pedir. Então, que nós pedimos muito em nossas orações, no amparo espiritual: saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade, simpatia, cultura e trabalho. Então, ele, nesta mensagem, enumerou 8 itens que, com frequência, nós pedimos as proteções. Mas ele também esclareceu nesse prefácio, dizendo que nós temos essa liberdade de pedir, porém, não podemos prescindir de uma alavanca, a qual nem sempre nós nos lembramos das nossas petições à providência divina. E que alavanca é essa? Ele denomina aqui na mensagem como sendo coragem. A coragem de servir e viver. Então, uma vez que nós estejamos pedindo apoio espiritual, tem a contrapartida. É a coragem de nós continuarmos a viver apesar dos problemas, das dificuldades, dos desafios, dos momentos difíceis. Mas também não sermos solidários. Se nós estamos com dificuldades, problemas, tem outros que sofrem mais do que nós. Então, como já é do conhecimento, que Deus serve os homens através dos próprios homens, nós temos que estar nessa corrente fraterna. Então, ele conclui isso dizendo: é por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Então, Emmanuel oferece essas páginas simples do livro Coragem. E vamos prosseguir, então, para mais uma página, a 5ª página, que foi nos incumbido nessa noite, de trazermos as nossas reflexões. A 5ª página tem alguma coisa a ver com o nome do grupo, né, da instituição, Sementes de Luz. E a página, no 5º capítulo de estudo, Presença de Luz. Então, se estamos no Semente de Luz, a luz vai estar presente, sem dúvida nenhuma, dependendo da nossa alavanca da coragem, permitindo que essa luz comece a florescer do nosso íntimo. Para nós posicionarmos o nosso raciocínio, tendo o tempo que nos compete, o que é que Emmanuel diz nessa página? Se puseres amor no tempo que Deus te reserva, nunca te sentirás sob domínio do tédio ou do desânimo,
porque as tuas horas se converterão em prazer de servir. Então, uma vez que nós estamos buscando exatamente a proteção e pusermos amor no tempo que nós temos, valorizando o tempo, que é a oportunidade da renovação, do aprendizado, não temos a menor dúvida que as nossas horas serão livres de desânimo, serão repletas de oportunidade de realizações, que nós vamos convertê-las em prazer de servir. O segundo parágrafo, se colocares amor nas afeições que o Senhor te permite cultuar, nunca sofrerás ingratidão ou desengano, porque transformarás o próprio espírito em vaso de abnegação e entendimento, colhendo de ti mesmo a felicidade de fazer a felicidade dos entes queridos. Então, mais uma vez, é o sentimento do amor que deve entrar exatamente nessas afeições que o Senhor permite que nós possamos cultuar e conviver. No terceiro parágrafo, se cultivas amor na execução do dever que a divina providência te atribui, nunca experimentarás cansaço ou desengano, porque o amor se te fará fonte de alegria, na alegria de ser útil. Mais uma vez, então, há necessidade de nós cultivarmos o amor. No parágrafo seguinte, ele nos diz: se aplicares amor nos recursos verbais que a eterna sabedoria te confere, nunca te complicarás em manifestações infelizes, porque a tua palavra se transubstanciará em clarão e bênção naquilo em que te expresses. Então, se nós tivermos o amor nas nossas expressões verbais, essa luz está se irradiando a todas as pessoas e estaremos um plano equilibrado. Não teremos complicações com manifestações infelizes, porque não damos chance para a sintonia. No parágrafo seguinte, continua Emmanuel, na condicional ainda, se espalhares amor no lugar em que as leis da vida te situam, nunca te observarás na condição de vítima do desequilíbrio, porque a tua influência se tornará serenidade e esperança, garantindo a harmonia e a tranquilidade onde estejas. Isso está chamando a atenção sobre o quê? E nós somos obrigados, pelas circunstâncias da nossa vida, a estar em determinado local, em determinada região. Mas apesar que poderá ser um lugar agradável ou não, mas é onde nós necessitamos estar. E se nós não deixamos transparecer essa falta de equilíbrio interior, mas estivermos ali realmente espalhando o amor nesse lugar, a nossa influência passa a ser uma influência positiva, tornará serenidade, esperança. Isso vai garantir exatamente o nosso relacionamento com as pessoas, com tranquilidade e harmonia. E finaliza Emmanuel na última condicional. Se conservares o amor no coração, obra divina do universo, nunca te perderás na sombra, porque terás convertido a própria alma em presença de luz. A página é maravilhosa, não resta a menor dúvida. A gente até toma um toque de poesia, mas ela está rica de sentimento. E quando ele chama a atenção para esse amor, nós temos que procurar esse amor no exemplo maior. Esse exemplo maior para que a gente não fique conturbado pelas várias denominações que nós encontramos ao sentimento. Então, essa palavra de amor tem vários sentidos, vários significados, dependendo com quem a pessoa se relaciona. Por quê? Porque sempre a criatura fala daquilo que tem cheio o coração. E nós vamos lembrar um detalhe muito importante, que é, nesse hábito de falarmos, usarmos termos de uma forma inadvertida, procurando ser o mais claro possível,
Nós, enquanto jovens, quando éramos jovens, tivemos uma experiência que ela continua funcionando. E aprendemos a ouvir, dizerem que uma língua viva, ela sofre mutações, sofre transformações. E quem faz a língua é o próprio povo. Então, um termo que numa época tem uma conotação, tem um sentido, em outra época pode ter outra. Então, me perdoa a minha longevidade, mas na minha época de mocidade, chamada da Jovem Guarda, para servir de exemplo, havia um termo usado com frequência, e quando a criatura achava uma coisa muito bonita, né, extremamente impactante, dizia assim, ah, mas isso é bárbaro. Então, quando nós usamos esse termo em casa, aí meu pai, que já está no plano espiritual, já há alguns anos, chamava a atenção, mas menino, esta palavra que você está usando é inadequada, porque bárbaro é derivado da época da barbárie. Então, nessa época da barbaria, sim, cortar a cabeça de uma pessoa, isso é bárbaro. Agora, uma coisa linda pode ser bárbara, ou seja, uma inversão na ordem do sentido do emprego do termo. Mais para cá, que eu não sei se ainda está na crista da onda dos jovens, né? A gente vai perdendo contato com a juventude, mas dizem o seguinte, uma coisa que considera lindo, alguns anos atrás diziam, ah, mas isto é sinistro. Então, para nós, sinistro significava, por exemplo, um edifício em chamas. É um sinistro, o verdadeiro sentido do termo. Mas os jovens utilizando isso para demonstrar que é uma coisa linda, maravilhosa, impactante. Então, isso complica demais o nosso diálogo. Porque aí, para complicar ainda, para quem fala o idioma português, a pessoa parte para que nós estejamos entendendo o que ela está falando. Mas você entende o que eu estou falando, não entende? Como é que eu posso entender o que está na tua cabeça? Não tem como. Mas se nós falássemos a linguagem dos espíritos, a criatura pensou, o outro já estaria realmente entendendo. Mas a criatura não transmite imagens, então a gente não sabe o que está na cabeça dela. Mas cada vez complica mais o diálogo por isso. Não sei se é preguiça, não sei se é modernidade, não sei que nome atribui isso, mas é um elemento complicador. E a palavra amor também tem várias mutações. É óbvio que, na linguagem vulgar popular, confundem o amor com a relação entre dois seres. Tá? Eu não vou mais fazer amor com você. Ela não vai fazer mais sexo com ela. O amor não se faz. O amor é o sentimento. Então, mas veja, um emprego inadequado do vocábulo, do termo, que tem um sentido próprio. Então, essa flexibilidade acaba complicando o nosso sentimento. Mas para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre o sentido desse amor, nós vamos exatamente nos apoiar no exemplo maior, na questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o modelo de perfeição que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia? A menor resposta, 5 letras. Jesus. Então é um modelo de perfeição para servir de modelo e guia. E ele veio à Terra com um messianato. Não foi um missionário, foi um Messias mais relevante. E o seu messianato, no dizer de Emmanuel, na abertura do livro Antologia Mediúnica do Natal, os anjos mostraram qual era o roteiro dele, chamando a atenção. Glória a Deus nas alturas. Então ele veio à Terra para glorificar Deus. Ele glorifica Deus tirando a imagem de um Senhor rigoroso, de um Senhor que Moisés mostrou, rancoroso, punitivo, que aquele povo, vindo lá da antiga Judéia, né, os remanescentes, cultuam esse temor a Deus. Por quê? Porque o Pentateuco mosaico são 5 livros de legislação humana. E ali está o rigor de Moisés para conduzir e para educar seu povo. E ele usava linha dura. Alguém fosse surpreendido furtando algo de outra pessoa, a punição seria cortar-lhe a mão. E se fosse surpreendido cometendo adultério, ambos os adultos seriam lapidados, mortos a pedrada. Então, ele, nessa legislação, assim, Deus disse e Deus manda. Esse povo ficou temente a Deus. Quando vem Jesus, no seu messianato,
ao glorificar Deus, ele vem chamar novamente o quê? Que Deus é a expressão máxima do amor. Ele ama toda a obra que ele criou, e nós somos incluídos nessa criação divina. Então ele traz a imagem mais próxima. Pai nosso que estás no céu. Nessa oração que ele ensinou aos discípulos, ele estabeleceu que essa comunhão, um sentimento de intimidade, um amor na expressão do termo, no sentido mais puro. E depois ele diz-nos, continua ensinando e exemplificando. Amai-vos uns aos outros, como quereris que vos amassem. Isso de uma forma geral. Porém, para os discípulos, aperta mais esse laço. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. O amor que ele tinha aos discípulos é transcendental. Nós não temos capacidade de entender esse amor dele ainda. Porque todos os parâmetros que Emmanuel numerou na sua mensagem ainda são insuficientes para acender a potência desse sentimento. É a energia criadora, transita pelo amor. O amor divino permite o nosso nascimento, o nosso surgimento, e haver a manifestação do amor na maternidade, o novo ser que vem ao mundo físico, embora existam as complicações sociais, e cada caso enquadrado de acordo com as dificuldades sociais, mas o processo, o fenômeno de um ser espiritual retornar ao mundo material para continuar sua evolução, continuar seu progresso, com a bênção do esquecimento de existências anteriores, para não perturbar a existência atual. Então é como começa um livro novo, vai escrever um livro novo, sem que o passado esteja consciente, mas traz a experiência de forma inata para poder caminhar mais. É o amor divino se manifestando nessas horas, sem a menor dúvida. Então, nós vamos aqui nos apoiar exatamente nos discípulos, nos evangelistas. E João, chamado o discípulo que mais amou, lá no capítulo 15, nós vamos encontrar expressões para entender esse sentido de amor. Então, no capítulo 15, versículo 13, anotou João: não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Ele anotou isto ouvindo de Jesus. Então, ouvindo de Jesus, ele chama a atenção. Prossegue o capítulo 15. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando. Então, ele caracteriza essa palavra de amigo como a expressão máxima no relacionamento entre duas pessoas, a amizade, no sentido mais puro. Então, no versículo 15, capítulo 15, versículo 15 de João, ele dá aquele checkmate. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Ele prossegue: não fostes tu ou vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós e vos designei para ires e dardes fruto, o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes a meu Pai em meu nome, ele o concederá. Então, quando ele diz, não há maior prova de amor ou de amizade, como ele consubstancia assim nessas expressões, do que dar a vida por seus amigos. E vejamos, ele, ao demonstrar este amor à humanidade e centralizado exatamente nos amigos, aqueles que conviveram mais intimamente com ele, ele demonstra que ele veio para chamar a nossa atenção para esse sentimento, amor, que é o sentimento gerador de todas as potencialidades. E aí, esse sentimento também tem outra tônica muito importante. Ele concentra naquele martírio que ele seria submetido como o maior testemunho de amor a todos nós. Não existe maior prova de amor, nesse caso, de amor, de amizade, do que dar a vida para os seus amigos. Então, ele está se referindo à vida física, à vida corporal.
E ele já sabia que ele tinha que passar pelo que passou. Por quê? Porque seria a única forma da passagem dele não cair no esquecimento na face da terra. Então, teria que ser de uma forma chocante, impactante, e que ficasse marcada exatamente a injustiça partida de nós. E aí nós observamos ou exemplos, para não ficar assim fixado só em Jesus, mas abrir o nosso horizonte, como é que os mártires não caem no esquecimento? Aí quantos mártires nós temos na história? Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, e vamos por aí afora. Aí falando aqui da nossa terrinha, né? Tem Tiradentes. Então, esses que são referências do ideal que se abraçaram, não tem como evitar que perecesse o corpo físico para que o ideal permanecesse de forma inesquecível. Então, Emmanuel, Joana de Anjos, coloca aí um termo até meio esquisito para nós que não estamos acostumados, chama-os de vexilário. Então, todos esses ícones, mártires, se transformam em vexilários do movimento que abraçaram. Assim, Jesus é o vexilário da mensagem cristã, não do cristianismo, mas da doutrina cristã. O cristianismo foi obra dos homens, foi criado no Concílio de Constantinopla. Ali nasceu o cristianismo, metamorfoseando a doutrina cristã, misturando tudo que era ali dogmas e outras coisas, mas surgiu o cristianismo dos templos, do sacerdote, da hierarquia sacerdotal, tudo isso. Não foi coisa que Jesus implantou na face da terra. Então, dentro desse aspecto, ele, Jesus, deixa uma forma clara para todos. Quem é que não tem nenhum amigo? Então, quem tiver um amigo que souber cultuar essa mensagem, cultivar essa mensagem, tem uma energia superior dentro de si. E aí vem um livro muito conhecido, né, de todos os cidadãos, vamos dizer assim, O Pequeno Príncipe, né, uma expressão ali, tu te tornas responsável por tudo aquilo que tu cativas. O que é cativar? É demonstrar amor. Quando nós demonstramos amor, criamos laços interrelacionados. E essa pessoa que sentiu a potência do nosso amor, confia em nós, nos tem como referência. A responsabilidade aumenta. Não que a gente vai estar preocupado, estar arrastando pessoas, sectos conosco, não. Mas é responsável sobre si mesmo. Porque aí está a mensagem de Jesus convocando para que não foste vós que me escolhestes. Então, está se referindo aos discípulos. Ele escolheu o quê? Para dar fruto, e fruto que permaneça. Então, nós que estamos também engajados no movimento espírita, engajados na doutrina cristã, precisamos, conscientemente, dar frutos e frutos que permaneçam. Também podemos observar que nós temos sempre alguma coisa que nos basearmos nos momentos de maior dificuldade. Então, para que este sentimento, o amor, vejamos, termos a coragem de vivenciar esse amor, que estamos estudando no livro Coragem, é a alavanca, essa alavanca vai perdurar todo o estudo do livro, então também a alavanca deve ser conduzida de forma amorosa. E para que isso aconteça, nós temos como referência, volto a repetir, o nosso Mestre Jesus. Uma vida de amor. Qualquer dúvida que haja, vamos ler novamente o Novo Testamento. Vamos ler e estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o desdobramento que existe sobre esta bibliografia fantástica, para reforçar em nós a nossa convicção e termos realmente o referencial assim, imperecível. Então, ele demonstra que é a nossa referência, pelo que nos legou. A nossa fé, então, parte dele como referência. E fé significa confiança no grau máximo, no grau espiritual. Basta então que nós venhamos a observar que ele é a maior referência do amor à nossa disposição. Mais ainda, temos a convicção de que somos almas imortais. Isto é fundamental para que o sentimento floresça no nosso interior. Por quê?
Porque isto foi um dos motivos da vinda de Jesus à face da terra. Foi demonstrar publicamente que a alma é imortal. Crucificaram-no, liquidaram o corpo. No terceiro dia ele ressurge. Não é mais o corpo biológico, é o corpo espiritual, como diz Paulo, e convive com o discípulo por um período mais ou menos de 50 dias, complementando os ensinamentos. Então, todo cristão, a partir daí, não deveria ter mais dúvidas sobre a imortalidade da alma. Mas isso não se faz de uma hora para outra. E a convicção é construída progressivamente, paulatinamente. Então, ele sabendo que iria demandar muito tempo para que a humanidade pudesse entender, ele diz aos discípulos, que possivelmente ele também não entenderam intrinsecamente o que ele quis dizer, mas hoje, quando nós mergulhamos nesses textos, vendo os anos e séculos e milênios transcorridos, começamos a entender alguma coisa. Ele disse aos discípulos: eu vou para o meu Pai, porém não vos deixarei órfãos. Olha a condição, volta novamente o sentimento. Se me amardes e guardares os meus ensinos, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de Verdade, que repetirá o que vos tenho dito. Repetir por quê? Distorções dos ensinamentos dele, esquecimento e falta da prática desses ensinamentos. Repetirá o que vos tenho dito, e vos falará de muito mais que por hora não podeis suportar, e ficará convosco por todos os tempos. Então, ele não está dizendo somente para os discípulos, está dizendo para toda a humanidade. Então, haveria que aguardar mais tarde. Por quê? A humanidade estava na infância. E com o progresso intelectual, hoje estamos numa capacidade de questionar, de indagar. Se Deus existe, por que tanta miséria? Se Deus existe, por que tanto sofrimento? Porque se Deus existe, nós já estamos à beira da pandemia. Se Deus existe, possivelmente aí que o pessoal arquitetando besteiras em termos de guerras mundiais e outras coisas mais. A criatura que duvida da essência de Deus sofre demais com esse tipo de raciocínio. Quando nós passamos a ter exatamente a convicção da existência de Deus, essa certeza, e da nossa imortalidade, essas perguntas desaparecem. Por quê? Temos uma tranquilidade interior. Sabemos que nós não estamos abandonados. Não é uma nau à deriva. Segue seu destino e vai cumprir esse destino. Nós podemos desconhecer, mas na medida do crescimento espiritual, quantos vanguardeiros da humanidade se conscientizaram, tiveram a primazia de ter contato com Jesus. Vamos ver a biografia de Eurípides Barçanufo, um diálogo direto com o mestre durante a emancipação da alma, e tantos outros, Bezerra de Menezes, outros companheiros, tiveram essas oportunidades, por isso perseveraram, dando a demonstração de amor a Jesus, amor a si mesmo e amor ao próximo. Então agora é o nosso turno. E os espíritos, então, primam para dar a sequência aos ensinamentos de Jesus. Nos dias atuais, falando de amor para amar, nós temos que entender hoje. Não é o amor indiferente, não. É um amor direcionado pela confiança, através do entendimento. Não, essa é uma coisa que parte pelo livre-arbítrio, por deliberação. É diferente, não é algo acidental, algo inconsciente. Não, hoje é consciente. Então nós vamos lembrar exatamente o motivo por que os espíritos ditaram o livro dos espíritos, que é o livro básico que dá origem aos outros. Então, é a questão 919A. Ali pergunta Allan Kardec, né, sobre conhece a ti mesmo. E Santo Agostinho dá uma resposta longa. A pergunta 919 é uma pergunta bem sintética e resposta também. Como conhecer a si mesmo? Já disse, né, um sábio da antiguidade, né, conhece a ti mesmo, referindo talvez a Sócrates. Então, vem a sua pergunta. A sua pergunta é ele recomendando, Santo Agostinho, qual o procedimento para nós nos conhecermos? É fazer uma autorreflexão diária, ao dormir e ao levantar, sobre as nossas próprias ações, onde é que existiu
amor na ação. Onde faltou o amor na ação. E poder, a partir daí, então, no novo dia, que sorri para nós, com a alavanca da coragem, começar a vivenciar esse sentimento. E no final do dia, novamente, fazer outra avaliação. Isso é ser constante. E então, lá no meio da, quase no final praticamente, último período, de Santo Agostinho, sabemos que vós dizeis ser certo presente, incerto futuro, pois é esta ideia que estamos incumbidos de eliminar do vosso íntimo a dúvida sobre o futuro. Com este objetivo, primeiro chamamos a vossa atenção para os fenômenos retumbantes, referindo-se às mesas girantes, o advento, né, das manifestações na época de Allan Kardec, e que agora vos damos as instruções precisas que vos achais encarregados de espalhar. Com este objetivo, nós ditamos o livro dos Espíritos. Então, o objetivo que os espirituais dos Espíritos é o objetivo, que nós temos uma convicção de que somos almas imortais. E isso no Evangelho, capítulo 2, item 5, capítulo 2 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu pai, o item 5, ponto de vista. Ali Allan Kardec transita do livro do Espírito para o Evangelho. Ele diz, no item 5, sobre o ponto de vista, a mínima dúvida que nós tivermos acerca da nossa imortalidade faz com que o nosso ponto de vista se prenda aqui na Terra, se enraize aos tesouros que Jesus se referiu. Cuidar de amelhar o tesouro no reino do céu, porque aqui a traça rói, ferrugem corrói, o ladrão rouba. E o pior, onde estiver o seu tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, os tesouros no reino do céu dependem da nossa convicção. Aí nossa convicção, certeza que somos almas imortais, o nosso ponto de vista da prioridade se vincula à nossa imortalidade. Não faz um investimento total no mundo material. Está com os pés no chão, mas os olhos fitos no céu. Como disse, daqui a pouco retornará ao mundo dos espíritos. Isso, então, começa a desenvolver o sentimento mais amplo, no sentido do verdadeiro amor. Começamos a nos amar em humanidade. Começando pela natureza, de forma mais singela. Depois a gente olha a criança quando nasce, a ingenuidade da criança, o amor de uma mãe por um filho. Então, isso são exemplos que calam no nosso coração. Até que a gente começa, então, também a despertar e abrir o coração, abrir os braços. E dali a pouco, então, estaremos questionando a Jesus. Questionando a Jesus no bom sentido. Por quê? Quando pergunto nas minhas posições, uma pergunta de retórica, nós podemos dizer que nós amamos a Jesus? Aí eu digo, não, não me responda, não. É autorreflexiva. Porque cada pessoa tem a sua resposta, de acordo com o seu entendimento, a sua experiência. Porém, quando eu digo assim, eu amo a Jesus, mas amo por quê? Porque toda noite eu oro para Ele. Para quê? Para pedir as coisas que nós comentamos aí no início. Né? Saúde, felicidade. Muito, eu estou pedindo, 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 pedindo. Mas isso, então, nós estamos tentando trazer Jesus à nossa pequenez. Agora, quando começa o verdadeiro amor a Jesus, nós começamos a nos esforçarmos para caminhar na direção dele. Porque ele diz, eu sou o caminho da verdade e da vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não diz, vai ao Pai. Vem ao Pai a não ser por mim. Porque se ele é o caminho, tem que ser por ele. E outro detalhe muito importante. Ele convoca, convida. Sejais uno, não é um. É uno, unido. Sejais uno comigo, como eu sou uno com o Pai. Então, em ser uno com Jesus, aí ele diz, aquele que me ama, segue os meus ensinamentos. Então, está nas nossas possibilidades. Se nós desejarmos realmente amar a Jesus, temos que conhecer esses ensinamentos. E depois, praticá-los, vivenciá-los na sua essência. Então, meus queridos, amados irmãos distantes, fisicamente falando, essa mensagem nós preparamos com carinho para vocês,
desta comunidade, sementes de luz, que realmente essa luz projetada dessa semente se amplie cada vez mais. Que possamos dizer, em gratidão a este momento de comunhão, através do pensamento, Senhor Jesus, Mestre e amigo incondicional de nossas almas. Mais uma vez, unimos nossos pensamentos dirigindo a Ti, Senhor. Temos a consciência do Teu amor infinito, da Tua compreensão infinita com a nossa pequenez ainda. Mas nesse instante, estimulado pelo Teu mensageiro Emmanuel, procuramos usar a alavanca da coragem para desenvolver as potencialidades da alma e nesta noite tivemos a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o valor do amor. E não esquecemos, Senhor, do que Tu és o maior exemplo de amor para todos nós. Por isso permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado pela atenção, que a paz do Senhor continue envolvendo a todos. Querido João, muito obrigada pela palestra da noite de hoje, ok? Aproveito para desejar a todos uma semana de muito trabalho no bem. Paz e bem a todos. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Patrícia. Nós é que agradecemos. Um abraço distante. Ok.